Graça e paz, igreja do Senhor. Deus nos abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor trate conosco. Quantos vieram com o coração aberto, dispostos, a receber do Senhor, a ouvir do Senhor? Obrigado, irmãos. Daqui a pouco a gente adora mais. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus e nós já estamos, vamos até ver aqui no nosso cronograma que eu separei, nós já vimos parábola do semeador. Não sei se você estava com a gente desde a primeira. Quem está aí desde a primeira ministração, hein? Eita, tem um grupo de valentes aí, ó. Parábola do semeador, depois a parábola do joio e do trigo. Depois estudamos já a parábola do grão e do fermento. Depois estudamos também a parábola do bom samaritano. Puxa vida, uma parábola muito boa. Todas elas, Nós vimos a semana passada, inclusive, a parábola do filho pródigo. Parábola linda demais, Um clássico. E hoje nós vamos ver a parábola do credor incompassivo. Depois ainda ficarão mais 3 para a gente terminar o mês de novembro estudando essas parábolas. A parábola da semana que vem, ela para mim ela é uma parábola muito desafiadora. Eu não escondo de ninguém, para mim ela é uma parábola difícil. A parábola do mordomo infiel, semana que vem. Depois a parábola do juiz iníquo, a lição de persistência e perseverança, e eu penso que vai valer a pena a gente conseguir diferenciar a perseverança da teimosia, porque são bem parecidas. E finalmente a parábola do fariseu e do publicano, uma parábola também muito interessante. Mas a parábola de hoje, então, irmãos, é a parábola do credor incompassivo. E entenda aí o incompassivo como aquele que tem dificuldade de perdoar, com aquele que não tem compaixão. Vamos fazer uma oração para que Deus trate conosco através da palavra do Senhor. Pai, nós estamos na Tua casa, nosso coração está aberto, a nossa mente de combate, ela se desarma, que nós pedimos ajuda, inclusive a ação do Teu Espírito, como já oramos aqui hoje, a fim de que qualquer tipo de resistência, fortaleza, crença limitadora, sofisma, pensamentos equivocados, meu Deus, eles sejam derrubados pelo poder da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo no nosso meio, que clamo ao Senhor nessa manhã, que seja forte entre nós a Tua presença, a ação do Senhor, trazendo quebrantamento, arrependimento, metanoia, mudança na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de crer. Fala conosco através da Tua palavra, nós te pedimos, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Parábola do credor incompassivo. Vamos ver o que é que nos aguarda. O texto é o de Mateus, capítulo 18. Vamos fazer uma primeira leitura dos versos de número 23 até o verso 35. Eu estou usando aqui a Almeida Revista e Corrigida. Vamos lá? Vamos fazer uma primeira leitura, entender primeiro a figura, a ideia da parábola, e aí depois a gente vem espremendo o texto. Diz assim: por isso, e depois a gente vai ver o por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Aleluia! Se terminasse assim, a gente ia fazer festa. Saindo, porém, aquele servo perdoado,
encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, 100. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Foram contar para o rei tudo o que esse homem estava fazendo, como ele estava se comportando. Então o seu senhor chamou a sua presença, chamou ele de volta e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores para que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, eu vou repetir, se do coração, vem comigo mais uma vez, se do coração, isso é complicado, né, irmão? Se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Tem que perdoar, e perdoar coração. Sei você, eu preciso de ajuda. Eu preciso de muita ajuda. E Jesus conta umas coisas que para mim, eu não sei como é que você escuta isso, mas me desafia demais. É por isso que eu aponto para vocês, igreja, que às vezes a gente está grudado em algumas coisinhas, preocupado com algumas coisinhas que são tão minúsculas, perto de um comportamento que o Evangelho de Cristo exige de nós. A gente já tem realmente um desafio tão grande. Porque viver isso aqui, meu irmão, é um desafio enorme. Você consegue perceber aqui o tamanho, a grandeza do desafio? Jesus termina a parábola dizendo: olha, vai ser assim com quem também não perdoa. E ele ainda capricha e diz assim: de todo o coração. Tem que pôr o coração nisso. Tem que liberar os outros, mas não é liberar assim: está liberado, mas é ele lá e eu cá. Está liberado, mas eu não quero ver mais a cara dele na minha frente. Está liberado, mas eu mudo de calçada se ele vier cruzando de lá. Depois a gente vai estudar também, ainda hoje aqui, com a permissão de Deus, essa questão do perdão e a convivência. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas o texto trata sobre a importância do perdão. O texto aponta para a gente esse desafio. E a gente dá aqui 2 passos para trás, para a gente enxergar o contexto. Para a gente ver, e para mim isso é importante hoje, por que Jesus está dizendo isso? Para quem Jesus está contando isso? Por quê? O que Cristo tinha em mente no momento quando ele trata desse assunto? Aí a gente vai perceber que o capítulo começa, no verso 1, com os discípulos fazendo uma pergunta para Jesus. Uma pergunta muito esquisita. Pergunta de quem realmente está precisando melhorar. A pergunta eles fazem para Jesus é: quem que é o maior no reino de Deus, no reino do céu? Quem que é o maior? Eles estão preocupados. Olha, o assunto é tão profundo que a gente quer saber quem é o grandão. Porque nós queremos saber o que fazer para ser o maior. E aí Jesus vai responder, ele começa tranquilo, respondendo, ou pelo menos procurando responder, a pergunta feita pelos discípulos. Então você vê que Jesus está falando com os próprios discípulos. Mas eu percebo no texto que os discípulos não estão sozinhos, tem mais gente ali também.
Porque na resposta que Jesus dá a essa primeira pergunta, quem que é o maior no reino dos céus? Você pode depois conferir o capítulo todo. Jesus pega uma criança de exemplo, vocês lembram disso? Jesus põe uma criança no meio e diz, está aqui. Quem quiser ser o maior precisa ser como uma criança, porque se vocês não forem como uma criança, vocês não vão entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Então Jesus compara o ser maior como uma criança, e aí Jesus então fala sobre o problema, ao longo do texto ele vai falando sobre o problema de escandalizar um pequenino, e para mim Jesus começa a abrir, porque ele está usando a criança como exemplo, mas agora não é só escandalizar uma criança, mas todo aquele que está engatinhando na fé, ou começando no evangelho, aquele que é um pequeno filho de Deus, um cordeirinho do Senhor. A gente tem que tomar cuidado com escândalos. A Bíblia chega a dizer que é necessário que eles venham. Eu entendo que é um chacoalhar da árvore, é um balançar para testar a nossa fé, o nosso nível de evangelho e cristianismo, mas ai daqueles por meio de quem os escândalos vêm. Então a gente tem que tomar cuidado com alguns comportamentos que a gente tem, e aí Jesus vai afunilando até que Jesus começa a falar sobre pecado. Mas aí Jesus não fala só de uma maneira abrangente, como a gente escuta em igreja, sobre pecado, mas Jesus fala sobre aqueles que pecam contra a gente. Nesse sentido, Jesus está falando sobre como resolver problemas de relacionamento com pessoas que falham com a gente. E aqui, isso para mim é como uma luva, oportuno, porque não há um ser humano aqui, e mesmo na internet, me acompanhando agora, que já não tenha tido problema nessa vida com alguém. Todo mundo, alguma hora, algum momento, em algum setor, em alguma fase, nós já tivemos dificuldades de nos relacionar com alguém. É no trabalho, é na empresa, é na escola, é num ambiente até de igreja. Relacionamentos são desafiadores e vão exigir de nós muito cristianismo, mas muito evangelho. Porque tem gente que vai exigir realmente, assim, alguns chamam de crentes de alta manutenção. Gente que vai exigir de você, senão você atropela, passa por cima, esgana. E ainda diz em nome de Jesus, para a glória de Deus, que é para ficar bíblico. Mas é um desejo. Agora, não é só gente que falhou conosco, que nos ofendeu e pecou contra a gente. Vale a pena lembrar que nós também falhamos. Nós erramos com as pessoas. Porque é fácil chegar aqui e dizer assim, sim, é gente que pisou na bola comigo. Tá, e você já pisou na bola com alguém? Agora, se você está aqui e diz assim, pastor, eu nunca falei com ninguém. Você é o pior de todos. Porque você nem sabe que falhou. Você não tem nem a clareza do Adão que existe aí dentro de você, e que todo dia a gente vai precisar levar para a cruz ele, e tem hora que ele tenta sair dos pregos, ressuscitar, e a gente fica na cruz, porque tem um pecador dentro de cada um de nós. Você pode dizer amém por isso? E é a esse pecador que eu quero falar nessa manhã. É com esse pecador que essa parábola precisa ser dirigida. E eu quero sair daqui, eu lendo o texto, estudando o texto, ouvindo bastante coisa sobre o texto, eu vou te falar. E eu continuo sendo desafiado toda hora que eu leio. Tem hora que eu leio essa parábola e esse dentro de mim, porque começa a vir na minha mente algumas fotos, algumas situações que ao longo da minha caminhada ficaram assim mal costuradas, mal resolvidas. Gente que às vezes eu ainda preciso, sabe, que o Senhor crie uma situação, me ajude para a gente poder resolver algumas coisas que ficaram engasgadas. Você já ficou engasgado com alguém? Não precisa responder. Já ficou engasgado com alguém? Você já ficou com um negócio assim, sabe, na garganta, fica aquele negócio assim, mal resolvido? E quando a gente olha para essa parábola, eu destaco aqui duas curiosidades. Eu queria que você não ficasse preso no texto que eu separei, porque a partir de hoje, eu vou colocar isso no final, me cobra, para eu não esquecer, tá? No final da palavra, eu vou colocar aqui para vocês um QR Code, e se você assim desejar, nós já disponibilizamos
todo o esboço, as anotações, como também todos os slides. Se você quiser baixar depois, você pode baixar, mandar para quem você quiser. Isso, se você depois quiser dar uma lida, uma conferida, uma estudada, fazer lá na sua casa um encontro sobre essa parábola. Ela é desafiadora, porque ela fala sobre perdão. E aqui tem duas curiosidades. Primeiro, o sistema de pagamento de dívida e escravidão da época. Às vezes a gente lê o texto, irmãos, e a gente pensa, imagina levar uma pessoa como pagamento da dívida. Mas isso não era incomum. Você deve se lembrar, acredito que é 2 Reis 4, não precisa abrir lá, mas a história era de uma mulher que ela, viúva, ela perdeu o marido, e ela fica com os 2 filhos e uma dívida enorme. O marido deixou. E aí vem o credor, vocês lembram dessa história? E bate na porta dela. E o credor, o cobrador, queria levar os 2 filhos como parte do pagamento da dívida. Já imaginou bater na sua casa alguém que dissesse assim, não dá para pagar? Quantos filhos você tem? Eu estou levando as crianças embora. Misericórdia. Ela fica aflita, desesperada, ela vai falar com um profeta. Aí ela diz, o profeta, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não tenho condição de pagar, eu preciso de ajuda. E aí o profeta diz, mas o que eu posso fazer para você? O que você tem em sua casa? Eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. Então pega vasilhas emprestadas, lembra desse texto? E aí você vai colocando azeite, e à medida em que o azeite for multiplicando, você vai enchendo as vasilhas, e assim um milagre enorme acontece na casa dela. Ela vende o azeite, ela conta para o profeta diz, olha, vende o azeite, paga a tua dívida, e ainda aposentou de azeite. Ela viveu de azeite, o INSS do azeite. Resolveu não só o problema da conta, mas ela também conseguiu resolver a aposentadoria dela, a velhice dela. Eu não sei como você é, eu tenho muita dificuldade, não me sinto bem quando eu tenho que pagar uma coisa e eu não tenho dinheiro. Eu acho que normalmente a gente é assim. Fala amém, só para dar uma alegria, pelo avião, porque se você assim é aquele cara que deve e está tranquilo, assim, é esquisito. Porque isso tem que incomodar. Amém, irmãos? Incomodar. Puxa vida, eu estou em falta com alguém. Meu Deus, me dá condição para arrumar esse negócio. Deus, eu preciso de graça da parte do Senhor para eu colocar isso aqui no eixo. Eu penso que Deus é interessado em nos ajudar. Na parábola a gente também tem a questão da quantia envolvida. A quantia é interessante. Porque aparecem aqui 2 dívidas. A primeira dívida é a de 10.000 talentos. Eu separei isso porque eu penso que vale a reflexão. Porque enquanto 10.000 talentos equivalem, cada talento tem um peso equivalente a 6.000 denários, cada talento 6.000 denários, a outra dívida é de 100 denários. Cada talento, 6.000 denários. Então nós estamos falando de uma dívida fora da curva, impagável. E é lógico que Jesus faz isso de propósito. Jesus já põe um número que não é para... A ideia não é assim, deixa eu calcular para ver como é que eu vou fazer para pagar. Assim, é uma dívida que não dá para pagar. Essa é a ideia. Não dá para pagar. É aquela dívida que você... Meu Deus, isso aqui não tem mais jeito. Comparada com a de 100 denários, que alguns estudiosos até calculam 3 meses de trabalho. Tudo bem, para um trabalhador comum, imagine você ficar 3 meses sem receber, pagando uma conta. É complicado, mas é possível. Amém, igreja? Complicado, mas é possível. Agora, a dívida de 10.000 talentos, a ideia é, a dívida é impagável. É isso que eu quero que você grave da história. E a história é a seguinte, irmãos, vamos ver se a gente já tem um quadro dela. O camarada está devendo 10.000 talentos, impagável. E o senhor, que é um rei, chama ele à sua presença, ele vai, e o senhor diz, eu quero que você pague a conta. Não tenho. Então,
Você vai perder a sua liberdade, você vai perder a sua vida, você, sua casa, sua família, vão vender todo mundo, vão pagar isso aí. Não, ele se joga no chão. Vocês conseguem imaginar a cena? Se joga no chão, não, pelo amor de Deus, me perdoe, eu vou dar um jeito. Então tá bom, então eu vou te perdoar. Vou te perdoar. Ele sai dali, perdoado. Estão enxergando ele? Perdoado. E ele cruza com um conservo, alguém que possivelmente trabalhava com ele, fazia parte ali, conhecido, um colega de trabalho. Ele diz, e você tem que pagar o 100 que você me deve, 100. Eu não tenho. Ele faz a mesma coisa, no joelho no chão, não deixa assim. E ele diz assim, você vai me pagar. E ele esgana, ele aperta o mesmo, você tem que me pagar, eu quero meu 100, eu não tenho, então vai pra cadeia, você não quer nem saber. E a turma assiste essa cena. Eu acho que se você assistisse, você ficaria revoltado também. Ele diz, eu estou sabendo, eu vi você saindo de lá perdoado, e agora você trata esse assim, que te deve bem menos desse jeito. Não, eu vou contar para ele lá. Ele voltou e contar, porque notícia corre. E não tinha nem Instagram, Facebook, mas corre. E aí chega a notícia no rei e diz assim, ó, sabe aquele que o senhor perdoou? Pois é, saiu daqui esganando o outro lá por causa de 100 e não perdoou. Chama ele de volta aqui. Isso é sério. Chama ele de volta aqui. Aí na hora que chama ele de volta, o rei diz assim para ele, eu não perdoei você. Perdoou. E eu fico pensando na postura dele, que ele podia dizer assim, perdoou, está perdoado, não tem mais volta, azar é seu. Quer dizer assim, esse azar é meu não. Agora eu vou cobrar o que você me deve. Mas você não perdoou? Não, mas agora você vai ter que pagar. Por causa do comportamento que você teve agora há pouco, em não reproduzir o perdão que você recebeu, então eu vou agir do jeito que você agiu. Porque com a medida que você medir, você vai ser medido. Então, se você vive para esganar os outros por causa de dinheiro, espere a sua vez. Esganado por alguém maior você será. E aí ele tira o perdão. Eu disse, ele tira o perdão. Se isso não te assusta, eu já não sei nem o que fazer aqui para mexer com você. Porque isso devia assombrar a gente. Ele tira o perdão. E para não deixar dúvida, Jesus termina a historinha dizendo assim, assim será com quem não perdoar. Eita! Fala pelo menos assim, eita, eita, que isso, Jesus? É interessante que Jesus conta essa parábola, você viu que ela começa no verso 23. Se a gente der só 2 passos para trás, 2 versículos para trás, versos 21 e 22. Olha o que antecede, a sala que antecede a parábola. É o Pedro, tinha que ser, né? É assim, é o Pedro, tá lá, não tá, agora tá. Olha lá, Mateus 18, 21. O Pedro, aproximando-se, disse assim, Senhor, até quantas vezes alguém vai pisar na bola comigo e eu tenho que perdoar? Pergunta boa. Aí o Pedro disse assim, eu vou pôr uma cereja no negócio aqui. Até 7? Ô irmão, 7 é muito. Para mim é muito. Irmão, uma já é um desafio. Errou comigo. Você me perdoa. Errou de novo. Meu irmão, já tem ditado popular correndo aí fora. Comigo é uma vez só. Errou 3. Perdoou 4.
Olha onde o Pedro põe a régua. 7. O Pedro está esperando uma estrelinha de Jesus. Não, parabéns, vou te dar uma estrelinha, porque 7, rapaz, mas 7 é o número da perfeição na Bíblia. Você perdoar alguém 7 vezes, mas aí vem Jesus e chuta tudo, irmãos. Aí vem Jesus e apresenta um evangelho assim que explode a cabeça da gente e diz: hã? Eu sou trouxa, então? Como é que é? Aí Jesus, não te digo 7, eu digo 70 vezes 7, acredite, não é para fazer a conta, 7 vezes 7, 49, 490, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo quantas vezes forem precisas, quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário. Aí um coração desse, meu irmão, eu estou confessando a vocês, e eu oro, vamos combinar, eu oro por vocês, vocês oram por mim, e a gente vai orando uns pelos outros, porque nós precisamos de ajuda. Porque a gente é bom para perdoar quem errou com o outro. Mas quando as pessoas pecam contra a gente, e o ferido, o magoado é a gente, meu irmão, é complicado demais. É muito complicado essa parábola, esse desafio, é para mim um grande desafio. Então vamos combinar o seguinte, rapidinho. Eu separei 3 lições e depois 3 aplicações. Qual que é a diferença, na minha opinião? As lições estão linkadas ao texto e a gente tira lições do texto. E a aplicação? A aplicação é algo que eu faço questão de, principalmente domingo, fazer aqui com vocês, porque a aplicação procura responder a seguinte pergunta: legal, pastor, entendi. E daí? Entendeu o que eu falei? Entendi, pastor. E o que eu faço com isso? Porque tem mensagem que a gente escuta na igreja e diz: uau, legal. O que eu faço com esse negócio aí? Onde é que eu uso esse negócio? E o evangelho não é só para saber. O evangelho não é para a gente dizer: não, legal, que bacana, anotei direitinho e tal, e amanhã, vida que segue. Não. Eu não acredito no evangelho de domingo. O evangelho é de vida. O evangelho é de prática. Segunda, terça, quarta, todos os dias. E aqui está um desafio, porque Jesus está querendo nos ensinar a lidar com gente que erra com a gente. Então você precisa, eu preciso, eu penso que a igreja precisa. Porque as pessoas erram, as pessoas falham, nós erramos, nós falhamos, e se a gente quiser manter um nível de relacionamento possível com pessoas, nós vamos precisar dessa graça aqui, desse texto. Essa bênção de Jesus. Amém? Então vamos lá. Primeira lição, depois 3 aplicações. Primeira lição. E eu separei essa porque eu entendo que tem gente na igreja sem a clareza do problema da dívida. Eu não sei qual é a sua origem de fé, eu não sei qual é a sua origem teológica, eu não sei qual é a sua história. Mas muita gente está dentro da igreja e na cabeça dele, o problema dele é só o diabo. Vocês entenderam o que eu falei? Gente diz assim: não, eu estou aqui na igreja, e assim, em nome de Jesus, eu dou na cara de Satanás, e se tiver chifre, a gente pega pelo chifre, se tiver rabo, a gente não rabo, e pronto, porque Deus é maior, e amém. Mas eles não têm clareza da profundidade do evangelho. E aí eu preciso te lembrar uma coisa. O problema da humanidade não é com Satanás necessariamente, mas com Deus. O homem pecou contra Deus. E Jesus Cristo veio nos livrar da ira de Deus. Você entendeu o que eu acabei de te falar? Jesus morreu por mim e por você, e Jesus, ele é o filtro, o sangue de Jesus é como uma lente que faz o Senhor nos olhar de uma maneira a não nos consumir por causa dos nossos pecados. Eu preciso pontuar isso com você e insistir um pouco nisso, porque essa verdade tem que entrar no coração. Porque quando eu comecei na igreja, os pastores diziam assim: porque você tem que pedir perdão a Deus. E eu ficava assim, eu não falava para ninguém, mas eu ficava assim. Eu novo,
Garoto, gente boa. Gente boa. Você pede perdão por quê? Eu sou legal. Eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Eu sou um camarada que anda direitinho, não dou trabalho nem para minha mãe, meu pai. Me arrepender. Como me arrepender? Aí eles vinham com a história de Adão. Ah, porque Adão pecou. E eu, dentro de mim, o que eu tenho a ver com Adão? Ah, fala sério, você nunca pensou nisso, não? Adão aprontou e eu vou pagar o pato. Agora Adão pecou e eu que tenho que me divertir. Não. Essa perdão é ele que tivesse que arrumar a vida lá. É claro que esse é um profundo desconhecimento bíblico, mas é a nossa racionalidade. É a maneira como eu ouvia a pregação e reagia. Como assim? Aí você vai lendo a Bíblia e você vai percebendo textos como Romanos 3:23. E Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão do Senhor, como todos. Aí nós precisamos entender que Adão principia a humanidade. E o pecado do primeiro Adão contaminou a humanidade. O pecado de Adão trouxe morte, não apenas física, mas separação de Deus. Então eu resumo a Bíblia para vocês, ó. Isso acontece em Gênesis. Agora o homem está separado pela desobediência de Adão. E todo aquele que nasce em pecado, separado de Deus. E durante todo o Antigo Testamento, Deus, através de sacrifícios instituídos na lei, era a tentativa do homem se relacionar com Deus. Mas como ele já não tem condição de ir diretamente a Deus, ele vai através de um sacerdote que tem que sacrificar um animal, que tem que derramar um sangue inocente. Aquele sangue cobre a ira de Deus. E então o sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Que luta! Até que o Cordeiro de Deus, perfeito, o sacrifício dos sacrifícios é feito. Jesus morre, o sangue dele é derramado na cruz. O véu se rasgou. Havia um véu que separava o santo dos santos dos demais lugares, o tabernáculo. Então agora o véu. E agora em Cristo nós temos livre acesso a Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então qualquer lugar que você dobra o joelho, pode ser no banheiro público da Praça 15, e diz assim: Pai, eu entro na tua presença. Na presença, em nome de Jesus, na presença de Deus você está. Isso é maravilhoso. A dívida foi paga. E a dívida era impagável. Essa clareza a gente tem que ter, porque eu olho para essa parábola, por exemplo, e eu percebo aqui no verso 23. O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, apresentado alguém que devia 10.000, e eu até sublinhei aí, ó, com a sua permissão, não sei se aparece, parece. E não tendo ele com que pagar. É verdade que aqui na parábola, Jesus conta sobre essa dívida e ele mensura a dívida, 10.000 talentos. Mas a ideia de Jesus, ele não estipula um valor para que você pense: puxa, quanto que... A ideia de Jesus é: não dá para pagar. E quando a gente não tem clareza que a nossa conta não pode ser paga por nós mesmos, se a gente não tiver essa clareza que o Evangelho tem que nos dar, a gente vai achar que dá para pagar. E brasileiro é bom para achar que eu dou meu jeito. Eu dou meu jeito. Eu dou meus pulos. Eu vou dar um jeito para pagar a minha conta.
E eu queria nessa primeira lição esclarecer para você que não tem jeitinho brasileiro para essa conta. Aqui não tem rolo. Não tem jeito. Jeitinho, vou dar, vou pagar. Não, a conta é impagável. Essa clareza a gente tem que ter. A nossa dívida só Jesus pode pagar. Amém? Bom, segunda lição. O perdão como um estilo de vida. O perdão não é só, à luz dessa parábola, um fato isolado. Me chama a atenção o verso 23 e o destaque que eu coloquei aqui, eu queria que você entendesse. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. Então, nós estamos numa parábola falando sobre um comportamento de um rei. O rei, é óbvio que na parábola, eu não sei se você consegue enxergar isso, mas me parece bem tranquilo perceber que este rei representa, tipifica Deus. Amém, igreja? Que é o rei dos reis, senhor dos senhores. Agora, o que me chama a atenção nesse segundo ponto aqui é aquilo que acontece na sala do rei. Esse perdão, essa graça, essa experiência que esse servo tem diante do rei, ele não consegue internalizar, ele não consegue viver, ele não consegue reproduzir fora da sala do rei. Cara, como tem crente assim? Sabe, tem gente na igreja que me conta cada coisa, cada experiência, assim, na sala do rei ele vê anjo, ele vê fogo, ele sente, ele arrepia, ele pula, ele, meu Deus, na sala do rei, mas é só sair da sala do rei e você olha e diz, cara, mas que eu não consigo, cara, olhar para você e perceber na sua vida cotidiana essas coisas que você conta para mim que viu, experimentou na sala do rei. Você entendeu o que eu falei agora? Como é que na sala do rei você experimenta isso e continua do mesmo jeito, cara? Como que na sala do rei você tem uma experiência dessa e sai com esse coração podre na segunda-feira e trata o irmão desse jeito na terça? E é um cara horrível na quarta. Esse é um problema que eu quero denunciar aqui em nome de Jesus, porque as experiências que a gente tem na sala do rei, elas precisam ser reproduzidas fora da sala do rei. Você pode dizer amém? 3. A lição para mim inevitável, eu até tentei fugir dessa, mas está na Bíblia, né? Jesus contou. A lição inevitável é a consequência da falta de perdão. Tem gente que vive com a questão do perdão, irmãos, como se o perdão fosse uma opção. Eu queria lembrar você que o perdão não é uma opção. Você lembra do Pai Nosso? Pai Nosso que estais nos céus, vamos tentar? Santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas dívidas, ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles que nos têm ofendido. Então você está dizendo, Deus, me perdoe do jeito que eu perdoei o Joãozinho. E aí depois que termina a oração do Pai Nosso, Jesus volta na questão do perdão e diz, porque se vocês perdoarem, serão perdoados. Se vocês não perdoarem, não serão perdoados. O assunto é sério. E exige de nós graça da parte de Deus. Porque a consequência da falta de perdão, ela é clara e denunciada na Bíblia. Cuidado com essa conversa aí fora, que não, chega lá, Deus, somebody love.
Estamos juntos e misturados, Deus entende. Cuidado com essa conversa que entra até dentro da igreja. Nós precisamos viver o evangelho. Você pode dizer amém por isso? Muito bem. Mas o que é perdão? E aí nós precisamos fazer uns ajustes aqui, porque, tá bom, nós concordamos que precisamos perdoar. O que é isso? Essa é uma definição da internet, tá? Remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida, desculpa, indulto. É um ato pelo qual a pessoa é desobrigada a cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Vamos traduzir? É você ter uma cédula, uma nota promissória, ou eu tenho uma nota promissória que você me deve e eu posso te cobrar. E o que é o perdão? O perdão é Colossenses 2,14. Jesus, e o texto diz assim: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, em suas ordenanças, cravou a nota promissória na cruz do Calvário. Colossenses 2,14. Ele cravou, sabe, o cheque, a nota promissória na cruz do Calvário. E a dívida foi paga. E a dívida era enorme, impagável. É importante a gente entender isso. Então, a parábola é contada para mostrar para a gente que se Deus, o rei, perdoa a gente de tão grande dívida, por que a gente tem dificuldade com o senhão? O senhão são os relacionamentos desafiadores que a gente tem. Mas a gente tem dificuldade, porque eu não sei se você percebeu, eu e você somos o servo que está esganando o outro da parábola. Se você está pensando que você é outro personagem, você está entendendo errado, hein? Aqui na parábola você é o que está esganando os outros por causa de senhão e foi perdoado. A ideia é essa. Jesus está contando isso aqui para mim e para você. Então qual que é a aplicação prática? No sentido até de tarefa, e nós podemos produzir isso. O que o Senhor espera de nós? Primeiro, que você faça a sua parte. Alguém errou com você? Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu vivo igreja há muito tempo. Igreja também é um ambiente desafiador. O mundo corporativo é um ambiente desafiador. A vida é assim. Tem gente e gente. Tem gente que, irmãos, você pisa no pé, outro pisa no seu pé. E tem gente que pisa no seu pé e ainda vai dizer assim: seu pé é grande, hein? Mas a culpa ainda é sua. Gente desafiadora. Jesus está nos ensinando a resolver problemas. Olha o que diz Mateus 18,15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, o que é pecar contra ti? É te ofender. Pisou na bola com você. Falhou com você. Vai e conta para o pastor. Não, pelo menos ainda não. Vai e põe no Facebook. Também não. No Instagram. Não. Fala mal dele na rodinha para os demais. Também não. Alguém errou com você? Vai e repreende-o entre ti e ele só. Pensa numa coisa difícil. Eu penso que até culturalmente o Brasil tem muita dificuldade. Sentar, olhar nos olhos e falar assim: olha, eu estou chateado com você. Rapaz, é raro. É mais fácil a pessoa se pensar: rapaz, você ficou sentido comigo? Não, imagina, foi nada não. E daqui a pouco você vai dizer: rapaz, eu estou entupido com ele ali, porque a gente vive hipocrisia. E às vezes foi sim, rapaz, foi sim, estou chateado com você. Mas eu estou. Eu acho que você não devia ter falado assim, eu acho que você não devia ter feito assim, eu acho que você devia ter, esperava de você um comportamento diferente. Vamos sentar, vamos arrumar esse negócio, vamos se ajeitar. Não significa que a gente tem que concordar, mas a gente precisa colocar as coisas no lugar. Eu preciso que você saiba que esse seu comportamento me incomoda. E eu não estou te atacando, eu não estou falando da pessoa, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de separar as coisas. Eu não estou falando de você, eu estou falando do comportamento. Esse ponto aqui, isso que você fez, isso que você falou, não define você. Mas isso aqui me magoou, isso aqui me entristeceu, isso aqui me chateou.
E nós precisamos resolver isso aqui. Porque eu não quero que você fale assim, não. Comigo desse jeito, não. Eu não quero que você me trate assim, porque esse negócio aqui precisa ser pontuado. Errou com você, alguém falhou com você. Esse é o primeiro passo de adulto e maturidade. Rapaz, eu preciso falar com você, eu preciso conversar contigo. Vamos sentar? Vamos lá, não tenha medo de ter conversas difíceis. É mais bíblico do que você ficar falando dele pelas costas, do que você ficar levando para a internet as suas satisfações. Procure a pessoa e tente resolver primeiro com ela. Não deu, aí o texto vai, Jesus vai trazendo outras opções. A igreja pode ser um suporte, a comunidade pode ser um suporte, a liderança pode ser um suporte, mas isso se já foram esgotadas as outras vias. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Então, o primeiro conselho prático do Espírito Santo para nós é: faça a sua parte. Peça você perdão, comece com você pedindo desculpa. Não vença o orgulho, presunção, eu vou pedir, vai partir de mim, eu vou pedir desculpa, eu vou pedir perdão. Segunda aplicação, e esse aqui é importante, porque tem gente que usa o texto e diz assim, não, porque Deus lança no mar do esquecimento, e Deus já não lembra mais dos nossos pecados e tal. Mas será que Deus tem amnésia? Deus não tem amnésia, meu irmão, Deus lembra de tudo. Então é uma força de expressão, uma força de linguagem, nós precisamos não perder de vista a ideia do texto. A ideia não é, eu tive uma amnésia, agora eu não lembro mais o que o fulano aprontou comigo. Não, quem perdoa não esquece. Mas perdoar é você se lembrar sem sentir dor, raiva, ira. Quem está entendendo, diga amém. Perdoar é você liberar a pessoa ou mesmo tocar no assunto sem que aquela coisa ruim invada o seu coração. É você poder olhar para a pessoa sem... Você sabe do que eu estou falando? É aquela pessoa que você olha e... Não sei nem como é que eu chamo isso. O mineiro chama de um trem. Um negócio que corre dentro da gente. E finalmente, perdão e a convivência. É, de longe, a pergunta mais disparada que eu recebo quando o assunto é perdão. Tá bom, pastor, tem que perdoar, mas tem que conviver? E eu respondo assim, depende do que você está falando. Porque o perdão precisa ser liberado a todos que erram conosco, para o seu bem. Agora, a restauração da convivência, ela depende do arrependimento do outro. E o arrependimento aqui denuncia mudança de comportamento. E nisso eu diferencio o arrependimento do remorso. É lógico, e eu coloquei aí, que frases como eu perdoo, mas ele lá e eu cá, não são bíblicas. Eu perdoo, mas eu quero ver ele no céu. Será? E tem gente assim, que se tivesse vários andares no céu, eu disse assim, fulano está em qual? Eu preciso ir para o outro. Porque eu não quero cruzar com ele aqui em cima, eu não quero olhar para a cara dele. Isso denuncia um coração que precisa de conversão. Quem está entendendo, diga amém. Agora, pense na situação. Eu preciso pensar e trazer isso para vocês. Olha só, eu tenho um sócio e o sócio me deu um balão, mundo dos negócios. Passou a perna em mim. E porque passou a perna em mim, eu fiquei 10 anos pagando dívida que inclusive não fui eu que fiz. Esse cara se converte. Glória a Deus pela conversão dele. Esse cara me procura, me pede perdão. E eu... Vai, filho. Avião. Que luta para perdoar, irmãos. Que guerra para sair um perdão, hein? E eu perdoo, amém? Claro que eu perdoo. Mas aí, na outra semana, ele disse assim, vamos fazer uma sociedade? Vai você, irmão. Eu não... Desculpa. Confiança precisa ser conquistada. Não é um botão que você aperta em nome de Jesus. Pof. Estou confiando. Isso não existe. Confiança é construída
com o comportamento, e você vai analisando, observando. Isso é bíblico, inclusive na igreja. Inclusive, irmãos, abrindo parênteses aqui, em relação à figura da liderança da igreja. Você, por exemplo, estiver aqui pela primeira vez, pastor, eu estou procurando uma igreja para congregar, eu fui, eu gostei, é pouco. Eu achei ser legal, é pouco. Você não me conhece, eu posso ser um pilantra. Eu não sou, tá, irmãos? Mas você não sabe disso. Eu posso ser um ator. Eles existem. Então, quando você olha para a Bíblia e vê uma mulher lá que queria construir um quarto dentro da casa dela para o homem de Deus, ela vai dizer assim para o profeta: eu tenho visto, observado, que esse que passa sempre por nós aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele aqui em casa? Então, não inverta. Não é assim, vamos trazer ele para casa para depois ver se é de Deus. Não. Vamos observar para ver se é o que parece ser. Depois a gente traz para casa. Amém, irmãos? Primeiro você tem que observar. E aí Jesus nos ensina que nós observamos os frutos para validar a árvore. Então não se encante com dons, talentos, isso tudo é copa da árvore. Você precisa saber, olhando para alguém, medindo o cristianismo, tá, como é que trata a mulher? Como é que lidar com as questões financeiras? Como são os filhos, a família? Olha para a família. Olha para o comportamento. Tem palavra? Como é que é? Dá para pegar um cheque dele e descansar? Você acredita no que ele diz? No sentido de que amanhã, tal hora, tô lá. É isso mesmo? Ou você tem que dizer, ele diz que vai, mas é uma pessoa de palavra? Isso é construção de confiança, de relacionamento. Então, perdoar, voltando para o tema, nós devemos perdoar todos, inclusive, irmãos, aqueles que não pediram perdão para a gente. Você tem que perdoar para o seu bem. Pisou na bola comigo, eu fiquei engasgado com ele, mas sumiu, sei lá, não está nem aí, continua aprontando por aí, mas eu já liberei ele. Agora, para o relacionamento ser restaurado, lógico, tem que ter arrependimento, tem que ter mudança de comportamento, e isso você é que vai avaliar, analisar, e então essa confiança ela é restaurada para que o relacionamento seja então restaurado. Quem entende isso, diga amém. Tá, irmãos, eu quero concluir, falei bastante, eu quero concluir lendo com vocês esses 2 últimos slides que eu disse estarão disponíveis, né? Nós temos que estar prontos para perdoar, libere as pessoas que magoaram, e sim, irmãos, com rapidez, tá? Seja rápido, sabe? Erraram com você, não fica cozinhando frango não. Não sei se você usa essa expressão, mas não fica empatando o negócio não. Vambora, libera logo, solta o pescoço de quem tiver que ser. No que depender de você, tente uma restauração. Esteja aberto para a possibilidade de restaurar. Irmão, Deus ama a restauração. Deus ama a restauração. Deus ama o recomeço. Deus ama a segunda chance. Então nós precisamos ser parecidos com Cristo nisso. Se a outra parte não se arrepende, não muda, a convivência, claro, pode não ser mais possível. Continue orando por ela e pronto a fazer o bem quando for possível. Lembra de José do Egito? Os irmãos vêm. Puxa, que cena, desafiadora, muito. Eu não sei se eu conseguiria, assim como José, eu confesso para vocês, o José está olhando para a turma que vendeu ele. E agora a turma está tudo com fome, querendo comer, e o José tem a comida, tem condição de mantê-los. E o José vê Deus e diz assim, não, foi vocês não, foi Deus que me trouxe para cá. Não, irmão, vai ser crente assim lá na IBN, irmão, pelo amor de Deus. Não, foi Deus que me trouxe para cá. E Deus me trouxe para cá para eu sustentar vocês. Agora que eu estou bem, traz lá a família toda. Traz todo mundo. Traz papai. Traz todo mundo. Que eu vou bancar vocês aqui agora. Agora eu vou bancar vocês. Meu Deus do céu, é um negócio assim. É um nível de encontro com Deus, de perdão, que... Olha o que diz Tiago 2,12. Vamos ler juntos, em voz alta, toda a igreja?
Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Olha que interessante agora. Vem comigo. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Se você quer que a misericórdia caia sobre você, use de misericórdia com os outros. Eu termino agora, prometo, esse é o último, tá? Nós éramos os servos com a dívida impagável. Eu penso que você percebeu isso na parábola. Tá? Se você, por um acaso, se viu em qualquer outro personagem, você entendeu a parábola errado. Você é o servo da dívida impagável e que gosta de cobrar os outros por uma dívida menor. Sou eu e você, está dentro da gente. A gente tem que vigiar, a gente tem que se policiar, porque esse Adão fica aí querendo ressuscitar. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor, enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que na cruz do Calvário assumiu sobre si toda a nossa dívida. Ele pagou tudo. E ele, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. O sangue derramado de Jesus não apenas cobriu os nossos pecados, ele os lavou completamente. Você pode dizer glória a Deus por isso? Bonito, né? Perdoando-nos de uma vez por todas. É por meio da cruz que a nossa dívida foi totalmente cancelada. Colossenses 2,14 é o texto que fala que ele riscou a cédula de dívida e cravou na cruz. É ali que a compaixão do rei se manifestou completamente. O rei fazendo referência ao rei da parábola. O perdão que recebemos não foi barato, custou a vida do Filho de Deus. E porque fomos perdoados de tanto, somos agora chamados a perdoar de bom grado. Que a verdade dessa parábola e a glória da cruz nos impulsionem a viver vidas de profunda gratidão, humildade e, acima de tudo, a sermos canais da mesma misericórdia e perdão que tão abundantemente recebemos do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus!